que Jesus contava uma parábola? Ele queria nos ensinar a vontade dele. E ele conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas. E um dia, ao recolher no curral das ovelhas, que a gente chama de aprisco, se você pesquisar na internet, o curral das ovelhas, só para você entender isso, eu quero que você foque, porque eu estou encerrando minha mensagem agora. O curral das ovelhas, ou o aprisco das ovelhas, como naquela época tinha muitos ladrões, como tinham também naquela época salteadores, animais também predadores de ovelhas, esse homem, esse aprisco, tinha um cuidador. Era uma espécie de muro que eles faziam, de pedras mesmo, para não deixar as ovelhas à mercê durante a noite, né, no ermo, no deserto, durante a noite, para eles poderem descansar. Então eles contratavam um cuidador de ovelha, e ali, quando chegava a tardezinha, eles vinham lá e recolhiam as ovelhas naquele aprisco. Então aquele aprisco era um cercado de pedras, que tinha apenas uma porta. O cuidador ficava ali, o pastor vinha e recolhia as ovelhas para dentro do aprisco. O que o pastor normalmente fazia? Ia para casa, né? O pastor comum ia para casa, descansava, o outro dia de manhã vinha, pegava as suas ovelhas e voltava novamente para o pasto para levá-las para pastar. Mas existia diferenciais ou diferentes pastores. Existiam pastores que apenas faziam isso, mas existiam pastores que iam além, porque às vezes o tempo, as intempéries do tempo, as situações climáticas, impedia que em qualquer lugar tivesse pastos verdes. Então alguns pastores chegavam mais cedo, deixavam as suas ovelhas ao cuidado do cuidador ali no aprisco, e eles voltavam procurando um outro lugar, onde tivesse um pasto verde, para que no outro dia de manhã ele já levasse a ovelha direto lá. Então ele caminhava no campo procurando um lugar próprio, para não ficar com a ovelha dispersa ou com a ovelha cansada andando para um canto e para o outro, procurando um lugar, colocando a ovelha também em perigo. Então esse pastor tinha esse cuidado. Existia uma outra problemática. Existiam águas que elas ficavam ali paradas e elas se tornavam como que águas chocas, águas poluídas. E tem uma coisa, a ovelha, ela tem dificuldade. A ovelha não é como nenhum outro animal, ela tem dificuldade de direção, de se nortear. De repente, não quero esse cachorro. Levou o cachorro lá do outro lado da cidade, outro dia o cachorro estava na sua casa. Alguém já aconteceu isso? Como é que o cachorro volta? Como? Como que o cachorro se norteia? O cachorro, ele tem senso de direção. Um cavalo, ele tem senso. A ovelha não. A ovelha é diferente. Ela se perde fácil. E se ela bebe uma água poluída, ela pode desenvolver infecções e morrer. Então o que o pastor fazia? Ele saía procurando um lugar que não tivesse águas paradas, poluídas, podres, porque a ovelha está passando ali, ela olha a água, ela descamba e ela vai beber. Se ela beber aquela água, ela pode comprometer a vida dela. Então o pastor, para evitar que a ovelha veja, ele passa longe, ele dá uma volta só para evitar. E às vezes a gente não sabe o caminho que o pastor está trilhando, que é um caminho mais dificultoso, mas é um caminho mais sério, porque você quer desviar a ovelha de determinadas poças de água, de águas poluídas, que pode te comprometer. Então só o pastor tem esse senso, se dá para conduzir ou se não dá. Quem está entendendo? Então o pastor vai observar a ovelha. E esses pastores faziam isso. No outro dia, o que os pastores faziam? Traziam as ovelhas de volta. Elas tinham ido para pastos verdejantes, águas tranquilas. Outra coisa, ovelha não é que nem gado, que em qualquer água ele chega, enfia a boca e vai bebendo água, um animal. Não, a ovelha, se for água muito de muita correnteza, ela não consegue beber.
Quanto mais tranquila for a água, para ela é melhor. É por isso que o salmista diz assim, ó: guia-me mansamente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz, hein? Outra coisa que a ovelha tem dificuldade: se ela não tiver alimentada, ela não deita, ela não descansa. Uma ovelha que não come direito, ela não descansa. Então, quando o teu rebanho está meio tumultuado, outra coisa que a ovelha tem percepção de perigo. Se ela percebe o perigo, ela se agita. Se ela está com fome, ela é agitada. Se você olha para mim e diz: pastor, a minha igreja só o sangue, só dá gente perturbada, eu acho que é o pastor que não está alimentando direito. Porque não dá para julgar. Se Deus me chamou para um ministério pastoral, eu não tenho. Como que um pastor reclama, o pastor do campo agora reclama das ovelhas? Não, põe um pastor para cuidar de ovelha e pague ele. Estou falando agora literalmente falando, ovelha, animal. Põe ele. Aí o dono da fazenda chega aí, como é que tá? Ah, não, essas ovelhas são tudo perturbadas. Não quero saber de cuidar disso aqui não. Acabou uma, o lobo comeu uma, o leão comeu outra, a outra cobra matou, a outra eu mesmo matei, que ela estava meio perturbada. Tem jeito não. Ué. Acabou com o rebanho. Que mérito ele tem? Que prêmio ele vai receber? Então, o desafio nosso é pessoas. Eu vou repetir: o desafio nosso é transformar pessoas. Pastores, nosso desafio é transformar pessoas. Ah, mas a minha igreja está um problema sério. É você que Deus te chamou para resolver problema. Imagine um médico que se forma para ortopedista e chega um paciente com a perna quebrada. Ele diz: meu Deus do céu, só vem gente quebrada para esse hospital? Ortopedista resolve o problema do quê? Hã? Quebradura? Ele reclama? Imagine um advogado: meu Deus, estava no escritório hoje um monte de gente trazendo problema para mim resolver de justiça. Santo Jesus tem poder. Faz sentido? Pastor de ovelha, como que a gente vai resolver? Como que a gente vai reclamar de não resolver o problema das ovelhas? A ovelha está com fome, é responsabilidade de quem de alimentar? A ovelha está indecisa, quem tem que orientar? A ovelha não sabe o caminho que vai seguir, quem tem que ter noção do caminho? Essa é a nossa missão. A menos que eu não seja um verdadeiro pastor. A menos que eu fui chamado pela Cristo para as Nações, fui chamado pelo pastor Alexandre, fui chamado pela diretoria, mas não fui chamado por Deus. Qual é a vontade de Deus? Esse pastor, então, verdadeiro, ele saía e preparava, porque preparar um culto, preparar uma mensagem, fazer com que a igreja se alimente não é fácil. Não dá para ficar dormindo até meio-dia, à tarde passar assistindo seriado, à noite futebol ou novela, e chegar no culto e pregar a mesma coisa de sempre e dizer: poxa, cada vez que eu vou para o culto eu não tenho uma palavra nova, eu não tenho nada novo. Todo dia tem piadinha nova, todo dia tem novidade do filme, todo dia tem um filme novo para você indicar para alguém, todo dia tem uma discussãozinha porque meu time ganhou do seu, porque eu não sei qual time é melhor que o outro, todo dia sabe do nome de um e de outro, mas não lê Bíblia. Que novidade vai ter para dar para o povo? Não senta para dizer: Deus, ilumina minha mente, o povo está vindo, as ovelhas precisam comer da tua palavra. Deus, me dê uma palavra para alimentar as ovelhas. Senhor, as ovelhas precisam descansar. Me dê capacidade de proteger as ovelhas, me dê capacidade de cuidar. As ovelhas precisam dormir tranquilas, Senhor. É missão nossa. É missão nossa. Esse peso recai sobre os nossos ombros. Ano que vem, ano da multiplicar. Ovelha doente não multiplica. Você sabia? Eu atendo muitas pessoas e converso com muitas mulheres traumatizadas, têm dificuldade de engravidar. Sabiam disso? Mulheres doentes, dependendo do tipo de doença, têm dificuldade para engravidar. Mulheres que têm medo excessivo têm dificuldade para engravidar. Tem mulheres que têm que tratar com psicólogo para se libertar de traumas, que não engravida. O que eu estou dizendo? Mulheres, pessoas doentes têm dificuldade de reproduzir. Uma ovelha doente, uma ovelha traumatizada, de tanto
levar pancada de um, pancada de outro, burdoada de um pastor, pancada de outro. Como é que essa ovelha vai reproduzir? Essa ovelha, alguém diz assim, vamos lá, eu queria ir para uma igreja, você sabe, é perigoso. Ela fala, vai para outra, porque se você for na minha, Deus o livre, eu não estou nem eu, estou aguentando meu pastor. Aleluia. Agora uma ovelha saudável, a outra diz, você está gordinha, hein? Você está bonita, você tem paz nos teus olhos, você sorri demais, você está alegre. Onde é a sua igreja? Vai lá, vamos lá, o meu pastor é uma bênção. Vamos lá, você vai ver, meu pastor vai te ajudar. Eu estou com problema no casamento, vamos lá, meu pastor resolveu o meu, ajudou, me deu uma instrução. Eu estou com problema de saúde, vamos lá, meu pastor ora por cura divina. Eu estou sem ter o que comer em casa, vamos lá na minha igreja, o meu pastor vai fazer uma campanha, Deus vai te abençoar, até que Deus te abençoe, vai ter cesta básica para você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ovelha saudável reproduz. Não vai ter multiplicação esse ano que vem se as ovelhas não forem curadas e se o pastor não tratá-las como deve ser tratada. Agora, esses pastores, eles tinham o hábito de contar as ovelhas. Esse, do texto que nós lemos. Um homem tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto, não deixa no deserto as 99. Tá. Ele não deixa no deserto, ele leva para o aprisco. E vai após a perdida. Ele vai aonde? Após a? Olhe para mim, por favor. Quando você lê esse texto, como que esse pastor sabia? Ele tinha quantas ovelhas? Quantas ele tinha? Como que ele sabia que estava faltando uma? Como? Olha a vontade de Deus. Eu tenho feito reuniões, está aqui a Lilian, está aqui o Giovanni, está aqui o pastor Rogério, está aqui o pastor Sidney, todos os irmãos que fazem na reunião. O que acontece quando termina a Santa Ceia na próxima quinta? O que eu falo? Eu quero a lista clara de quem não veio na Santa Ceia, porque não veio, quem ligou. E eu estou brigando há 6 meses. Por que essa ovelha não veio? O que aconteceu com ela? Alguém ligou, se não atendeu, cadê o endereço? Pega o carro, eu pago gasolina. Nunca falei, não tem gasolina para levar ceia. Nunca falei, não tem despesa. Algum dia eu reclamei de dinheiro? Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro que entra na igreja para investir em reino. E quanto mais eu invisto em reino, mais dinheiro está tendo na igreja. Nunca eu falei, não quero saber de pagar a dívida de ninguém. Tanto é que quando tem conta de água e de luz, as irmãs sabem que é de membros da igreja, eu pago. Nós pagamos só nesses últimos 3 meses de despesas de água, luz, comida e algumas coisas, mais de uns 3 mil reais, entre água, luz, despesas médicas, remédios, exames. Se é membro da igreja, precisa, a gente se reúne. Quando a igreja pode pagar do caixa, paga. Quando não, a gente reúne todo mundo ali em uma oferta e ajuda. Não dá para deixar uma ovelha ferida, machucada, porque ela é membro do meu corpo. E se eu estou com problema no pé, eu não estou com problema no pé, eu estou com problema no corpo todo, porque se eu não tratar o pé, eu posso ter uma trombose, eu posso ter um tétano, o corpo inteiro pode morrer. Então é membro desta igreja, tem que ser tratado, tem que ser curado, tem que ser tratado, tem que ser curado, tem que ser administrado. A igreja tem que se unir em um todo para resolver esse problema. É ovelha. É ovelha. E toda reunião de quinta-feira, por que fulano faltou? Por que não estão vindo? Ligou, ah não, está trabalhando, está viajando, não pode. Vai participar de ceia quando? Quinta. Vai participar terça. Passou outra, quinta. Quem não veio? Ah, não sei. Foram na casa? Foi levar? Não, a pessoa pediu que não fosse porque estava com sintomas de Covid e vai vir na próxima ceia. Amém, glória a Deus. Pelo menos foi interagido. Ah, não veio? Já falei, eu quero a lista de quem não vai participar até quinta-feira que vem. Antes da virada do ano vai ter que bater na porta da casa e eu vim trazer ceia para você, ovelha. Está doente, não está conseguindo ir, não tem jeito, tem que cuidar da ovelha, ela não tem noção. O que esse pastor faz? Outra coisa que os pastores tinham o hábito é de contar as ovelhas e falar com as ovelhas. E alguns pastores, eles davam nome às ovelhas. Alguns que tinham tipo 10, 20, 30, é que nem cachorro, você dá nome aos seus cachorros. Então tinha lá a ovelha listrada, amalhada. Eu estou usando agora a história de Jacó.
E vamos dar nomes fictícios. Aí ele contava lá a ovelha Maria, Teresa, tal. Aí chegava, Malhada! Não apareceu a Malhada. Só que primeiro, esse pastor chega à tardezinha e vai entrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90, 97, 98, 99. Espera aí. Será que eu esqueci de contar alguma? Podia ter 1000 ovelhas dentro do aprisco. Quantos? Coloca o aprisco lá de volta. Quantas ovelhas? Podia ter 1000 lá. Podia ter 1000 ovelhas. Olha lá o guardião das ovelhas lá, que ele ficava cuidando. Se chegasse aqui nesse desenho aqui, tem umas 10 ovelhas mais ou menos. 12, não sei quantas tem. 3, 6, 9, 12. Tem 12. O pastor está ali. Está esperando. Ali é o cuidador. Vem um outro e coloca mais 12 ali. Um outro coloca mais 12. 13, 15, 20, 30. Até que enche. Só que esse dono das 12 aqui, ele chegava no portão e falava assim, ó. Ele chegaria no portão e falaria assim, ó. Ovelhas! Sai só as 12. O resto continua lá. Só sai as 12. Podia ter 100. Porque, e se outro pastor viesse e falasse, ovelhas, aquelas 12 não ia se levantar, só ia vir a deles. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu vou repetir, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E dele elas são conhecidas. Então, esse pastor começou a chamar as ovelhas para fora de novo. Aí o cuidador falou para ele, rapaz, você vai contar tudo de novo? Não vou contar tudo de novo, está faltando uma. Ah, mas se tiver faltando uma, não tem mais o que fazer. Ovelhas! Começou a vir. 1, 2, 3, 10, 100, não, 90, 95, 99. Vamos recolher de volta. Ovelhas! 1, 2, 99. Ele falou, está faltando uma. Já vi, é a listrada. Né? Eu vou dar nome à listrada aqui. Maria. Maria é o nome dela. Aí ele fala, é a Maria. Alguém diz assim, algum outro pastor fala, eu conheço a Maria, eu sempre vejo você tendo dificuldade com ela. Maria é rebelde, né? É a Maria, aquela rebelde que eu tenho que de vez em quando sair correndo, qualquer coisinha ela quer desviar. Não pode ver água suja que já quer descambar em cima. De vez em quando eu vejo a Maria lá no meio da mata escondidinha, eu tenho que ir lá buscar ela. É a Maria rebelde. Alguém diz assim, ó, eu já vi você fazendo exercício, correndo atrás dela. Esquece a Maria. Ele diz, não, a Maria é minha ovelha. Não vou esquecer a Maria. É o José. Não, o José é a minha ovelha. Ele é rebelde, mas faz parte da minha ovelha. Eu sou pago para cuidar. O homem lá de cima me recompensa, me dá saúde, me dá vitória. Eu tenho um chamado para cuidar do José e da Maria. É a minha ovelha, eu vou buscar a minha ovelha. Alguém diz assim, rapaz, já é 4 horas da tarde. Tá tarde, vai descansar, amanhã você pode cuidar das outras. Não, eu tenho que ir atrás da minha ovelha. E quando ele pega o seu alforjezinho, pega o seu emborná, pega a sua vara, o seu cajado, e ele está indo e encontra lá alguns pastores. Está indo aonde, pastor? Estou indo atrás da Maria. Rapaz, o que aconteceu? Não sei, ela não está. Onde você estava? Estava lá na região tal. Rapaz, lá é cheio de lobo, lá é cheio de mata, lá é cheio de leão, tem animal feroz lá. Só vê, a Maria deve estar morta. E outra, Maria, quem dá alguma coisa para aquela ovelha? Ela só te deu dor de cabeça. Ela é minha ovelha, eu vou buscar ela. Outro pastor, está indo aonde? Já é 5 da tarde. Procurar a Maria. A ovelha se perdeu. Aquilo estava na cara. Aquilo lá é rebelde. Parece que aquilo lá até um lobo vestido de ovelha, de tanto que é rebelde. Não, é a ovelha, eu conheço a ovelha. Ela só está perdida. Ainda tem jeito para ela. Escurece. E o pastor está. Sobe montanha, desce montanha, entra numa mata gritando, ovelha! E tem um problema. O pastor sabe que a ovelha em perigo, ela emite um som de medo. E ao emitir o som do medo, isso é um atrativo de predadores. Então o pastor tem pressa, porque ele sabe que se ele demorar 1 minuto a mais, 1 hora a mais, 2 horas a mais, essa ovelha pode estar morta. Então ele começa a apressar os passos, o sol vai se declinando, a noite vai chegando, ele está com uma lamparina, talvez, um lampião procurando a ovelha, e ele está gritando, ovelha! Ovelha!
Maria! Se é José, José está gritando. De repente ele diz: eu vou entrar por aqui. E de repente ele vê uns passos e ele começa a sentir um cheiro. E ele diz: é cheiro da ovelha. Esse é o cheiro da minha ovelha. Ela deve estar perdida aqui. Imagine nesse período. De repente a ovelha entrou lá numa lama, pensou que era água, não era água, era barro, se atolou no barro, está afundando e a ovelha está tentando sair. Quanto mais ela se move, a lã está pesada, quanto mais ela se move, mais ela se atola, porque a ovelha perdida é assim: quanto mais ela tenta voltar de forma errada, sozinha, mais ela se perde. Por isso a obra missionária exige pressa. O Senhor diz: a seara é grande, poucos os ceifeiros, a hora já está próxima, o ponteiro do relógio já está quase cruzando na meia-noite. Jesus está voltando e a ovelha perdida precisa ser encontrada, a ovelha perdida precisa ser resgatada, a ovelha perdida precisa ser alcançada. Está lá a ovelha Maria, a ovelha José, atolado e dizendo: eu sou rebelde mesmo. Por muitas vezes o meu pastor me deu algumas varadas para me colocar, me conduzir no meio do rebanho, e eu me rebelei. Na verdade ele só estava querendo me poupar. Na verdade ele só estava querendo me poupar. Mas eu fui infiel, mereço morrer. Acabou. Meu pastor está cuidando das outras agora e eu vou morrer aqui. Certamente ele nem se lembrará de mim mais. Amanhã eu não existirei mais. Ou um predador me mata, ou eu morrerei atolada nesta lama. E de repente ela escuta: ovelha! 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 Talvez você está atolado no crack. Talvez você está atolado nas drogas. Talvez você veio de uma noitada, está assistindo esta live e está dizendo: eu estou naufragando na prostituição, no crime, nas drogas, não tem mais jeito. Mas o bom pastor está gritando com você: você ainda é a minha ovelha. Ovelha! E talvez ela emite um som muito baixo, que para o pastor era um grito de socorro. Ele apressa os passos, e quando ele chega, ele vê a ovelha atolada, a cabeça de fora. Ele ilumina a ovelha, olha para o pastor. Eu não sei o que passou na cabeça daquela ovelha. Talvez ela disse: não, eu não acredito que o meu pastor gastou a tarde toda me procurando. Eu não acredito que ele se preocupava tanto comigo assim. Não, eu não acredito. Eu não posso crer. Ele vai me espancar. Aquele pastor que algumas vezes deu umas varadas na ovelha, ele olhou para a ovelha estava ferida, machucada. Ela não precisava de varadas, ela precisava do consolo. Ele pega o cajado, estende o cajado, arranca ela do barro, tira ela. Abraça. O peso dela era o dobro agora, porque além do peso da lã, o peso do barro. Mas ele abraça. O prazer de um pastor quando abraça a ovelha é maior do que de um jogador que ganha a taça de bola de ouro. É maior do que os jogadores que levantam a taça de um prêmio, de uma copa e etc. É maior o prazer de um pastor que ganha. É maior do que o prazer
de um medalhista de ouro que ganha a medalha de ouro. Não tem como descrever, não tem como descrever, não tem como. Só quem ganha alma sabe o quanto vale o valor de uma alma. Só quem consegue chorar quando o pecador se arrepende é que consegue entender o valor de uma alma. Talvez você não entenda porque você ainda não tem chamado para pastor. Talvez você ainda consegue dormir enquanto as ovelhas estão em perigo, porque ainda não há chamado pastoral na tua vida. Lembra que sou de remanchou ele play. Pare de dizer que as ovelhas são culpadas do seu fracasso ministerial. Melhor fazer qualquer outra coisa. Se você consegue deitar e dormir enquanto as ovelhas estão em perigo, enquanto as cadeiras da igreja não estão preenchidas num todo, enquanto todas as cadeiras não estão lotando nos cultos, e você consegue ficar 2, 3 horas assistindo um filme na internet sem se preocupar com as almas, vá fazer qualquer outra coisa, menos pastorear. Mas o povo é difícil. A ovelha do lado da tua casa você nunca foi visitar. As ovelhas entram no aprisco e saem, ninguém sabe quem é o dono. Estão perdidas. Eu digo, não deixa uma pessoa entrar na igreja sem pegar o telefone. Quando as pessoas chegarem em casa, elas têm que receber uma mensagem da igreja de um obrigado por ter vindo, sentimos felizes. Ela tem que entender que a igreja percebeu que ela entrou. Eu tenho feito isso, eu tenho falado nas reuniões. Isso não pode deixar de acontecer. Nós nunca esquecemos de falar de oferta na igreja, nunca esquecemos de dízimo. E por que esquecemos de pegar o nome da ovelha? E por que não cuidamos dela? Estamos interessados só no dinheiro desse povo. Qual é a tua reação quando o pregador não pede oferta no teu culto? Irmão, você não pediu oferta. E as almas que entram e saem, que nós não tomamos o nome deles e não se preocupamos com ele, Deus vai requerer conta de nós. A gente precisa mudar nosso conceito. Pessoas são a parte mais importante do culto. Uma igreja sem pessoas perde o sentido. Então elas têm que ser valorizadas como pessoas. Ovelha! Ele abraça a ovelha. Acho que a ovelha, se ela pudesse falar, iria dizer: pastor, me perdoe, eu nunca mais vou me desviar do caminho. Eu te interpretei muitas vezes mal, mas eu não sabia que você me amava tanto assim. Eu não sabia que as repreensões eram apenas porque você queria me colocar no meio do aprisco, no meio do rebanho, para que eu não me perdesse. Me perdoe. Eu nunca imaginei que você viria me buscar. Se a ovelha pudesse falar, eu imagino a alegria daquele pastor chegando no aprisco, o porteiro olhando e dizendo assim: você conseguiu? E ele com um sorriso dizia: eu consegui. Eu fico imaginando as outras ovelhas olhando para o pastor carregando a ovelha no colo, colocando ela e dizendo: eu vou lavar você aqui, vou te dar água, vou te dar comida, aí você dorme. E as outras ovelhas dizendo: que pastor é esse? Esse meu pastor é diferente de qualquer outro pastor. Talvez naquela noite as ovelhas conversariam e diziam o seguinte: o nosso pastor, ele é diferente. O nosso pastor cuida de nós. Nós podemos descansar, porque enquanto nós descansamos, o nosso pastor vigia as nossas vidas. Ele ora por nós, ele jejua por nós, ele cuida de nós. Chamado é chamado. É chamado. Quando você entende isso, você entende que nada é pesado no reino.
Quando as pessoas me perguntam, esses dias um menino me perguntou lá em Telêmaco: como que você consegue, pastor, falar tanto, viajar tanto? Eu fui levar o carro para revisão. Terceiro mês que o rapaz trabalhava lá, ele olhou para mim e falou: de novo, 3 meses que eu estou trabalhando aqui, a terceira vez esse carro vem, 10 mil quilômetros por mês. Por mês, rodando. Uma média de 4 cultos, 3 a 4 cultos todos os dias. E tem dia que eu estou cansado fisicamente, eu falo: hoje não vou fazer live, mas é como se eu ouvisse gritos de gente esperando por uma oração. Apenas eu aparecer lá e dizer: irmãos, vamos orar 3 minutos. Eu falo nem que seja 3 minutos, e algumas vezes eu falo 3, eu fico 30, e às vezes fico 1 hora. E aí a paz, eu consigo deitar e dormir. Parece que dá uma sensação de missão cumprida. Uma média de 100 cultos todos os meses, 100 cultos. Fora 2 lives todos os dias. Alguns dias eu invento algumas a mais. E aí as pessoas dizem assim: como é que você aguenta? Isso não é cansativo? Na verdade, ele é mais prazeroso do que cansativo. Cansativo é, qualquer coisa é cansativo. Era cansativo para o pastor sair atrás da ovelha. É cansativo para um jogador de futebol correr. Quantos minutos é cada tempo? Cada tempo 90. É cansativo. É tão cansativo que você vê gente fazendo massagem na perna do jogador em determinados momentos da cãibra. Mas pergunta para eles se eles gostam. É prazeroso quando sai o gol. É prazeroso quando eles dizem ganhamos. É prazeroso se ganhar uma Copa do Mundo. Agora nada excede o prazer que eu sinto quando alguém diz: eu ia me matar, eu estava com veneno, eu tinha comprado a corda para me matar, mas eu ouvi sua oração, pastor. Eu peguei a corda, fui lá, coloquei a corda dentro da churrasqueira, peguei a carta, coloquei dentro da churrasqueira, e eu dizendo: eu quero mais me matar. Eu ouvi a tua oração porque alguém compartilhou. Eu duvido que Neymar sentiu esta alegria que eu sinto. Eu duvido que Messi sinta a alegria que eu sinto. Eu duvido que os presidentes americanos sintam a alegria que eu sinto quando um pecador se arrepende, quando o testemunho vivo de alguém contagia a nossa alma. Não tem prazer maior, não tem alegria maior, não tem. Você não consegue entender o que eu estou falando se você não sente isso, se você não chora pelas almas, se você não lamenta pelas almas, se você não se prostra pelas almas, você nunca vai conseguir entender o que eu estou falando. Nunca. Nunca. Qual é a vontade de Deus? A gente canta: dê-nos um coração igual ao teu. Mas o dia que você receber um coração igual ao de Deus, tua vida nunca mais será a mesma. Dê-nos um coração igual ao teu. Mas se Deus nos der um coração igual ao dele, certamente a nossa vida nunca mais será a mesma. Que Deus levante pastores para esse novo ano. Que Deus levante pastores para esse novo ano. Pastores que se importem. Pastores que promovam o reino. Pastores que conduzam as ovelhas em segurança. Pastores que alimentem as ovelhas. Pastores que protejam as ovelhas. Pastores que cuidem das ovelhas. Pastores que ouçam as ovelhas. Pastores que de fato entendam a necessidade, para que elas fiquem fortes e possam reproduzir. E quando você tiver um aprisco, quando você tiver um aprisco saudável, você vai ver que por si só
as ovelhas vão começar a se reproduzir. Um dia tem 10, outro dia tem 20, outro dia tem 50, outro dia tem 100, outro dia tem 200. E novos pastores vão se levantando, novas igrejas vão sendo abertas, o campo missionário vai expandindo, a obra missionária vai crescendo, e o reino de Deus vai tomando proporções que você não pode imaginar. Ovelhas precisam de amparo, e o Senhor nos chamou para amparar as ovelhas. Eu quero convidar só aqueles que já são pastores da Cristo para as Nações, obreiros, que pretendem ser pastores. Eu quero convidar vocês a orarmos neste momento. Oh, Rabassote, que plaçou, que plaçou indena. Eu quero convidar. Oh, glória a Deus. Aqueles que entendem que Deus tem um chamado na tua vida. Cadê o Angélico para cantar Quem Enviarei de novo? Eu não canso desse hino. Eu não canso. Almas estão gritando, ovelhas estão à espera de um milagre. O mundo está à espera de salvação. Milhões de pessoas morreram da Covid. Não deu tempo de alguns pastores chegarem antes para pregar o Evangelho. Não deu tempo de grupos de visitas chegarem antes para pregar. Porque talvez nós não tivemos o dinamismo que deveríamos ter. Mas não queremos ser inconsequentes, não queremos continuar nesse marasmo espiritual. Queremos que esse ano novo seja diferente, um ano de multiplicação. Eu quero orar neste momento com aqueles que atentam ao chamado missionário e que dizem: Senhor, eu renuncio o mundo, eu renuncio